Estamos começando mais um episódio do podcast independente Mulher Advogada. Primeiramente, quero agradecer à doutora Cláudia Prudêncio, presidente da OAB Santa Catarina, e ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, por disponibilizarem o espaço. Agradeço também a minha convidada, a doutora Juliana Souza Budke, advogada, mulher, mãe e gestora. Doutora Juliana, muitíssimo obrigada por disponibilizar a sua manhã. E também gostaria de lhe informar que o intuito desse podcast é auxiliar outras mulheres advogadas com estímulos das histórias da vida profissional de cada mulher que participante, para demonstrar que nós mulheres somos forças, nós mulheres podemos sim juntar, unir umas às outras com suas histórias e ver que somos capazes. Hoje a doutora é reconhecida por ser uma excelente advogada e uma excelente gestora, e eu gostaria que começasse a nossa conversa você contando como que abriu o seu leque de virar a chave de que você não era apenas uma advogada, e sim uma empresária, e a importância que a gestão aconteceu na sua vida para o crescimento do seu escritório. Claro. Doutora, primeiramente quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha caminhada. Quero agradecer também o espaço que a CASC nos disponibiliza para que nós possamos mostrar a nossa história, possamos compartilhar com outras mulheres, mães, advogadas e gestoras, e aquelas que ainda precisam trabalhar a gestão e se identificar como gestora. Bom, eu senti a necessidade de aplicar a gestão e, na verdade, estudar a gestão, porque ninguém sai da faculdade sabendo gestão, não tem nenhuma cadeira na faculdade que fale sobre gestão de escritórios, gestão como um todo, na verdade. Foi o meu primeiro escritório foi em 2000 e eu abri em 2018. E chegou um dado momento que nós precisamos aumentar a nossa carteira de clientes no escritório e eu senti a necessidade de ter o controle maior em algumas áreas. Foi aonde eu tive o start, eu tive essa virada de chave em pensar, eu preciso aprender a fazer a gestão, eu preciso me profissionalizar, não só como advogada. Eu sou uma excelente advogada, mas eu precisava também ser uma excelente gestora, eu precisava controlar melhor os setores ali do escritório. Foi então que eu me especializei, hoje eu sou especialista em, em, em gestão, inclusive eu tenho um curso para advogados sobre gestão, advogando com gestão, e eu consegui identificar, através de estudos, identificar que eu precisava estipular áreas no meu escritório, eu precisava estipular setores no meu escritório para que eu pudesse, de forma estratégica, trabalhar e delegar naqueles setores para que eu pudesse também não ficar absorvida aí por todas as demandas do escritório. Então, logo no início que eu comecei a fazer isso, eu lembro que eu fiz anotei num papel quantos cargos eu tinha no escritório. Eu tinha mais de 10, 20 cargos no escritório. Então, aprendendo os passos ali da gestão, eu comecei a virar essa chave. Quando a gente está no início, a gente acaba acoplando todos os cargos possíveis, mas chega Uhum. uma hora que a gente não percebe que é importante dar um passo adiante para que possa existir o crescimento. Eu lembro que nós tivemos uma conversa no ano passado sobre gestão, e eu estava no início do meu escritório, eu era uma pessoa. E com a nossa conversa, e eu falei, gente, realmente eu preciso dessa virada. Eu não sou só advogada, por mais que eu já sabia que eu era empresária, eu não tive a virada de chave de que eu não poderia estar somente dentro de vários cargos, eu precisava de mais, onde o escritório acabou crescendo bastante. Então, a gestão ela é importante. Hoje você Sim, tem sim, dois eu fico muito escritórios. feliz. Eu fico muito feliz em ter compartilhado e te acompanhado sobre esse teu crescimento, sobre essa tua virada de chave. De fato, no início, principalmente no início da advocacia, isso não quer dizer que advogados mais maduros não passem também por dificuldades na gestão, mas logo no início, ali nos primeiros anos da advocacia, a gente quer fazer tudo. A gente capta, a gente protocola, a gente pesquisa tese, a gente vai para audiência, a gente faz todas as fases ali processuais, mas o escritório de advocacia ele é uma empresa.
E como uma empresa, ele precisa ter outros setores, ele precisa ter um setor de cobrança, ele precisa ter um setor administrativo, ele precisa ter um setor operacional, ele precisa ter um setor estratégico, precisa ter um setor de expansão. Então, assim, eu não consigo fazer tudo e é humanamente impossível fazer tudo, embora nós mulheres consigamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas de fato nós temos que olhar para a nossa advocacia como uma empresa comum, igual às demais empresas comerciais também, embora a advocacia não é uma atividade comercial, mas tu administrar o teu escritório é igual a administrar uma outra empresa. Então, assim, a gente precisa estipular logo no início que os setores da empresa, que esses setores, mesmo que eu seja uma pessoa, mas eu preciso entender que determinado momento do meu dia, dividir o meu dia em bloco, determinado momento do meu dia eu vou ser a peticionante, determinado momento do dia eu vou ser aquela advogada comercial, ou então eu vou fazer as questões administrativas, até que eu possa começar a delegar, até que eu possa fazer uma contratação seja de estagiário, na parte administrativa, ou então de outros advogados que compõem aí a parte operacional do escritório. Doutora, você com essa mente empreendedora e uma grande advogada, qual a sua dica para as jovens advogadas? Bom, a minha primeira dica é que, de fato, elas vejam a advocacia de uma forma empresarial, tá? Que elas não se sintam só advogadas, elas são advogadas, mas principalmente aquelas advogadas que não trabalham em escritório, que são advogadas autônomas, elas já comecem a absorver que um advogado autônomo, ele é uma empresa. Então, eu sou uma empresa, mesmo que eu sou uma empresa, mas a primeira dica vai trabalhar de forma autônoma, entenda que você está construindo uma empresa. E para você deixar de ser sozinha e ter outros colaboradores, outros parceiros no teu negócio, você precisa já pensar como uma empresa. Tem que estar tudo bem claro, né. Eu lembro que quando eu comecei o escritório, eu tinha claro como que eu queria que o meu escritório fosse, seja ele pequenininho, seja ele no futuro grande. Só que chegou um determinado momento, por mais que eu era uma empresa, o escritório tinha crescido, mas eu não tinha virado a chave sobre contratar outras pessoas e até mesmo demandar, né, as tarefas para outras pessoas. Então, como jovem advogado, e a minha dica também está dentro ali do que a doutora falou, é estipular o que que você quer para agora, o que que você quer para o futuro e entender que vai ter uma hora que vai ter que ter uma decisão, uma Uhum. coragem de poder contratar outras pessoas e aí sim, aqueles cargos que já existem na empresa que você está desempenhando, você vai colocar outras pessoas para assim todo mundo possa crescer, né? Eu sempre faço uma dinâmica para os meus alunos que é assim. Para a gente poder imaginar o futuro, eu preciso saber aonde eu estou agora. Então, essa dinâmica ela é muito importante. Você vai pega aí um papel e caneta, você anota. O que eu tenho agora? Aonde eu estou agora? Para eu chegar lá, eu preciso saber aonde eu estou. Né? Então, assim, tem até uma frase de um livro lá do filme, na verdade, um livro e filme, né, da Alice no País das Maravilhas, que eu gosto muito. Se você não sabe para onde você quer chegar, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, eu preciso saber onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Então, quando a gente fala, vamos construir um planejamento, seja empresarial, vamos construir um mural dos sonhos. Exatamente, é isso, é fazer a projeção do futuro e ver aonde eu estou hoje, e qual é o caminho que eu preciso percorrer até lá. Por exemplo, eu tenho um escritório hoje de 10 processos. Ah, mas eu quero ter uma carteira de 10 mil processos.
o que eu tenho hoje, qual é a minha capacidade de absorção de novos clientes, de uma nova carteira para eu chegar nos 10.000 processos. Então, eu preciso ser bem coerente, eu não posso ter 10 processos, ser totalmente irresponsável e fechar amanhã num cliente de 10.000 processos, sendo que eu não tenho um setor de controladoria, sendo que eu não tenho um setor organizado de financeiro, sendo que eu não tenho mão de obra para distribuição dessas ações e tudo mais. Então, assim, eu preciso muito saber aonde eu estou agora, quais são as minhas capacidades, as minhas habilidades que eu tenho agora e aonde eu quero chegar. Ah, Juliana, eu quero ter um escritório em todas as regiões do país. Hoje eu tenho um escritório na região sul e na região sudeste, e os meus próximos escritórios serão nas demais regiões. Eu tenho muito claro isso. Só que o que eu estou fazendo hoje para chegar nas próximas 3 regiões? Eu já estive em uma e já planejei a segunda. Consegui chegar na segunda. Meu primeiro escritório é em Santa Catarina. Hoje ele fica sediado em São José. Antes era Florianópolis, agora passamos para São José, uma sede própria em São José. E quando eu estava no escritório, eu estava, óbvio, muito feliz já com essa conquista de ter o meu primeiro escritório, mas eu já estava planejando o próximo. E o que eu fiz, o que eu estudei, ou todas as habilidades que eu precisei desenvolver foi já pensando no futuro. Hoje eu tenho um escritório aqui na capital fluminense também, mas estou também construindo um futuro para que eu possa ter em outras regiões. Então, assim, essa dinâmica é muito importante, principalmente no início da carreira, ou seja, em que momento você esteja da carreira e que você queira uma nova vida, uma nova expansão. É importante a gente saber o que a gente tem agora e o que a gente consegue chegar. Exatamente. E o segredo também é entender que o estudo não é perda de tempo, é um investimento. Com certeza, com certeza. Os milhares de cursos que a gente faz, as milhares de horas de livros que a gente lê, isso tudo são habilidades que a gente adquire, obviamente, com o tempo. E eu sempre falo o seguinte: as habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas que vão me levar à minha próxima fase. Então, quando eu peguei a minha carteirinha, quando eu peguei a minha tão sonhada carteira da OAB, eu tinha, lá em 2015, eu tinha X habilidades. Para eu abrir o meu escritório, eu precisei virar comercial. Para eu avançar e conseguir uma carteira melhor no meu escritório, eu precisei desenvolver mais a parte comercial e aprender gestão. Hoje, com 2 escritórios, eu já trabalho a gestão. Agora, para uma expansão, eu preciso de outras habilidades. Então, assim, é uma escada tanto na nossa carreira quanto na nossa vida. Então, é super importante. Eu quero fazer algo maior, eu preciso também pagar um preço maior por aquilo. E quando a gente escolhe algo, a gente tem que estar pronto para aquela escolha, né? Não quer dizer que as coisas vieram fáceis para a doutora, para mim, seja para quem for. Não é fácil. Cada uma de nós tem a sua vida. A doutora, inclusive, tem 2 filhas, então demanda o Uhum. trabalho. Como eu falei ali no início, além de advogada, a mulher é mãe. Né? Então a gente tem que Sim, entender hoje que por mais que você está iniciando na advocacia, você tem a sua vida, você tem seus desafios. O segredo é não desistir e o segredo é estar com a mente aberta para estudar e para ver outras atribuições. O que eu posso fazer? Porque o uhum, sucesso, ele não é da noite para o dia. Mas se sim, você der 1% todos os dias para o seu, você vai conseguir. É a sorte que eu com falo. certeza. Tudo que eu tenho é através da sorte, porque eu dei o primeiro passo, eu fui, eu não desisti. Não quer dizer Eu que estava lá no vai vencer. escritório quando a sorte bateu. Exatamente. Não quer dizer que o caminho é fácil, pelo contrário, os desafios nos fortalecem. Nós mulheres, nós temos uma gama, e eu vejo que isso é muito importante, a nossa força, o querer abraçar, o nosso olhar e o não desistir. Uhum. Com certeza, assim, quem me vê hoje, algumas pessoas que não conhecem a minha história, imaginam que foi fácil e que de repente eu vim de uma família jurídica e que eu herdei um escritório e que a minha vida é fácil, que a minha vida é linda, maravilhosa no Instagram. Mas quem conhece a minha história sabe que eu vim.
trabalhei para pagar a minha faculdade, eu fiz o FIES da minha faculdade e ainda pago, tá, gente? Ainda pago o FIES da minha faculdade, porque são 8 anos ali após, 8, acho que 9 anos após, 2 anos depois da formatura. Então, assim, eu lutei muito para estar aqui. Eu deixei a minha família em Santa Catarina, eu vim para o Rio de Janeiro sozinha, sem contatos, sem ninguém me apoiando. Eu vim na maior coragem, na maior audácia também, começar algo novo aqui. Então, teve um momento que eu fiquei com um cliente e desse um cliente eu fiz 100 clientes. Então, assim, hoje, mas é fácil a vida dela. Eu tenho duas crianças. E duas crianças de idades diferentes. É difícil para mim também sair cedo de casa e chegar tarde, ou às vezes nem voltar, porque eu também viajo demais, tenho clientes em todo o Brasil, então eu sempre viajo. E eu às vezes perco algumas coisas, às vezes perco de acordar minha filha, às vezes perco de deixar minha filha no colégio ou buscar. Então, assim, eu abro mão de muitas coisas. Eu e meu marido, a gente tem uma vida muito corrida, a gente mal se encontra por conta dos nossos trabalhos, mas assim, eu pago um preço, eu abdico a minha vida, a minha família, por conta desse meu sonho que é a minha carreira. Então, assim, quem vê hoje, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, mas não sabe o que de fato a gente sente ou o que a gente passa. Teve uma situação foi muito marcante. Eu fui fazer um evento do lançamento do meu curso do Advogando com Gestão e estava tudo organizado, tudo pronto, tudo, as pessoas já tinham confirmado, pago, tudo. Chegou o dia, nessa madrugada do dia do evento, a minha filha começou a ter febre, começou a passar mal. Só que eu tinha um compromisso. E não que eu sou uma péssima mãe e eu deixei a minha filha, não. O meu marido levou a nossa filha para o hospital e eu segui com a minha agenda do dia. Não foi fácil, não, foi difícil, sim, chorei, sim, mas eu tenho um compromisso. Então, assim, a partir do momento que você se determina, se dispõe a fazer algo, você tem que ter coragem e você tem que tomar decisões difíceis. Essa decisão de não estar no hospital com a minha filha foi uma decisão muito difícil, mas foi necessária. Por quê? Porque também é importante a minha carreira. Eu sou uma mãe maravilhosa, eu participo o máximo de tempo que eu tenho, não é porque eu trabalho que eu deixei de ser uma ótima mãe. Então, assim, é difícil também fazer esse equilíbrio da maternidade com a nossa vida profissional, mas eu me considero uma ótima mãe e eu não deixo de trabalhar ou não deixei de trabalhar por conta dos meus filhos. E algumas coisas que a gente escuta também na internet e tudo mais. Que a mulher é muito privada dessa parte do lado profissional por conta da maternidade. Só que também depende da mulher, depende quais são as escolhas que essa mulher faz. Então, assim, eu escolhi ter uma família e prezo e zelo e honro a minha família, mas também escolhi ter uma carreira. E aí você faz o equilíbrio, né? Isso é muito importante. E obrigada por esse depoimento de falar sobre a dificuldade ali entre ser uma grande profissional e mãe, porque eu vejo hoje em dia que essa parte de ser mãe pesa muito. Né? Às vezes a mulher está lá se destacando profissionalmente e muitas vezes está se sentindo culpada porque deixou de fazer algo com o filho. Só que ela não pode esquecer que, por mais que ela está honrando a carreira dela e teve que escolher estar fazendo aquilo ali, ela está fazendo também o bem, porque é para o futuro do filho, não só para o futuro dela. Sim, com certeza. E assim, trabalhar me deixa feliz. Então eu tenho duas escolhas: ou eu fico dentro de casa cuidando dos filhos, um tempo integral, e sou infeliz, não por conta dos filhos, mas por conta que eu não estou trabalhando com o que eu amo, ou eu estou trabalhando com o que eu amo, estou feliz e também tenho tempo de cuidar da minha família. Então, assim, esse equilíbrio de fato é muito difícil, mas tem momentos que eu tiro com a minha família, eu sempre viajo com eles, eu sempre tento fazer uma gestão estratégica ali no meu escritório para que eu não fique totalmente
o dia inteiro no escritório ou todos os dias da semana. Então, a partir do momento que você aplica a gestão, você consegue sair ali da operação, você consegue administrar o escritório de qualquer lugar que você esteja. Então, assim, eu consigo fazer esse equilíbrio também. Ah, eu vou sair com a minha família, eu vou tirar um tempo ali para fazer as questões estratégicas e administrativas do escritório, mas eu também estou com a minha família. Isso por quê? Porque eu tenho a gestão no meu escritório, eu tenho tudo controlado. Se eu não tivesse isso, talvez eu não pudesse estar mais tempo com a minha família. Então, eu consigo ter mais tempo porque eu tenho o escritório na palma da minha mão, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que eu esteja. Se eu tiver uma internet e um computador, eu estou conseguindo fazer o meu ofício de forma excelente, de forma brilhante. Doutora, e qual é o maior desafio da sua carreira? Bom, o maior desafio é conseguir ser reconhecida pelo meu trabalho. Esse é o maior desafio. Eu não venho de uma família que tem nome jurídico. Ah, é a filha do desembargador, é a neta do ministro do STF. Ah, é a neta do juiz da comarca de X. Então, assim, eu não tenho essa família, meu sobrenome não carrega essas gerações jurídicas. Então, meu maior desafio é construir o meu nome como uma profissional que é comprometida, como uma profissional que é transparente com seus clientes, como uma profissional que é ética, que é uma profissional que lutou e conseguiu conquistar esse espaço, que às vezes esse espaço ele é consumido por pessoas que já vêm com isso de berço. E eu não tive isso de berço, mas eu estou conquistando meu espaço. Então, esse é meu maior desafio. E é uma demonstração de que trabalho duro, estudo, você consegue. Com certeza. A gente consegue. Existe ali um tempo, né, um degrau por vez, mas fazendo com zelo, com dedicação, consegue. Com certeza, com certeza. Não há nada que a gente não possa conseguir, não há nada que não possa ser alcançado. Vai depender de quanto tempo eu vou me dedicar àquele projeto. Se eu me dedicar pouco, eu vou ter pouco. Se eu me dedicar muito e trabalhar de forma estratégica, eu vou conseguir alcançar outros voos. Então, assim, eu sou uma pessoa muito resolutiva. Então, eu sempre vejo solução, eu sempre tento olhar qualquer tipo de problema com o copo meio cheio. A gente sempre tem uma escolha: olhar o copo meio vazio e ficar se lamentando, ou olhar o copo meio cheio e pensar, poxa, eu ainda tenho a metade, eu ainda vou conseguir. Eu tenho 50% de chance ainda, então eu vou lutar para conseguir a efetivação, a assertividade do que eu busco. Eu sempre digo, nós temos 50% do não e 50% do sim. Se tem o 50% do não, por que não tentar o sim? Exatamente, o não. Na verdade, o não a gente já tem, né? Então Exatamente! vamos buscar o sim. Exatamente. E doutora Juliana, para finalizar, Tá. eu gostaria que você falasse um caso da sua carreira onde fez você ali virar aquela chave como advogada e gestora, né? E deixar um recado final para todas as mulheres que estão nos ouvindo e homens também que estão nos ouvindo. Claro. Bom, primeiro, um caso que foi bem emblemático na minha carreira. Eu tive um cliente aqui no Rio de Janeiro, e esse cliente, tá comigo desde 2018, por aí. Ele era um cliente pequeno, ele era um cliente que não, na época, não tinha demanda judicial. E sabe aquele cliente assim que acaba não pagando tanto, mas o cliente ele é muito saudoso com você, ele é muito gentil com você e tudo mais. Então eu tive esse cliente na minha carteira. Financeiramente, ele não era um cliente muito interessante para o escritório, mas eu não faço essa diferenciação, né? Óbvio, no escritório a gente tem vários planos. Tem um cliente que tem um plano de 5, tem um cliente que tem um plano de 10 processos e tem um cliente que tem um plano de 10.000 processos, a depender da demanda do cliente. Mas, eu comecei a trabalhar esse cliente, comecei a ajudar eles em algumas questões ali empresariais e tudo mais. Eu venho com essa experiência empresarial, a minha advocacia é empresarial, eu atuo para empresas.
E ao longo assim de 2 anos eles começaram a crescer tanto, e aí com o crescimento deles as demandas judiciais começaram a aparecer no escritório, e ao longo aí desses quase 6 anos, hoje eles são o maior cliente que a gente tem na carteira do escritório. Então, assim, se eu não tivesse observado, se eu não tivesse cuidado desse cliente lá atrás, hoje ele não seria o cliente que mais nos paga, que não seria o cliente que mais nos dá demanda e que mais dá oportunidades para a gente fazer teses no judiciário, conhecer pessoas, conhecer lugares, porque ele tem venda para todos os lugares do Brasil. Então, hoje nós advogamos no Brasil inteiro, fazemos a logística jurídica em todos os tribunais. Então, ele foi um cliente que me deu essa oportunidade de poder caminhar aí ao longo de todos os tribunais do país. Então, eu faço essa referência porque, às vezes, pode ser que tu não dê atenção ali para um cliente que é pequeno, mas esse cliente pode ficar grande, ele vai te levar. Se você foi fiel com ele lá, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, no muito. Então, assim, esse cliente ele trouxe o nosso escritório aí para acompanhar ele nesse crescimento, tá? E agora uma mensagem final. Para todos os advogados, independente de gênero, a gente precisa pensar no escritório como uma empresa. Nós precisamos, primeiramente, independente se eu comecei agora ou se eu já sou um advogado de 5, 10 anos, mas eu estou totalmente desorganizada e por isso que eu não cresço, por isso que eu não consigo pegar uma carteira maior, exatamente porque eu não tenho organização. Então, assim, tudo que não é que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue gerenciar aquilo. Então, assim, é importante que você divida setores no escritório, é importante que você estabeleça também metas para aqueles setores para você acompanhar ali o crescimento do escritório e os advogados que mais se destacam, os advogados que hoje são donos de grandes escritórios, eles são advogados comerciais. Então, por mais que a gente seja expertise em determinadas matérias, nós precisamos também ser advogados comerciais. A gente precisa ter essas habilidades de persuasão, as habilidades de como se comportar, as habilidades de como fazer um fechamento, de como fazer uma reunião, porque são esses advogados, esse perfil de cliente que tem um escritório hoje grande, que administra carteiras grandes. E isso não quer dizer que o advogado que é totalmente técnico, que é aquele advogado que não se comunica tão bem na fala, mas escreve brilhantemente, isso também não quer dizer que que ele não vai ser um advogado que vai se destacar na advocacia. Mas se a gente pegar os 10 escritórios maiores aí do país, certamente o advogado titular é um advogado comercial. Então, pensem na área comercial como um grande desafio a ser alcançado. Muito obrigada, doutora. E realmente, como a gente falou ali numa das nossas falas a respeito de estar pronto para dar o próximo passo, aquele advogado que ele não é comercial, que ele é mais o advogado de produção, eu destaco como de Uhum. produção, ele tem que estar aberto, que ele pode estudar e criar. A gente não nasce pronto, né? A gente estuda Uhum. e a gente fica ao longo do tempo. Então, de criar essa habilidade, é o começar. Doutora É Juliana, isso aí. muitíssimo obrigada por estar Eu aqui que agradeço a hoje. oportunidade. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Casque. Obrigada, OAB Santa Catarina. Obrigada, doutora Jamile. E eu fico muito feliz que muitos vão escutar a sua história e vão e possam virar um pouco a chave sobre gestão, sobre não sermos apenas advogados e sim também gestores dos nossos escritórios. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, a Ajuda Casque, ao doutor Juliano Mandelli e à doutora Cláudia Prudence. Muito obrigada. Tchau, tchau.